Oi, gente. Vou sentar para não correr o risco de tropeçar e cair. Eu coloquei gatinhos para ver se me acalmava um pouco nos slides. Porque Taurus, eu me chamo Júlia, mas o apelido, e como vocês vão me encontrar na internet é Taurus, porque eu tenho vários planetas em touro, não que vocês vão entender qualquer coisa sobre isso. Eu estudo astrologia, sou tatuadora, artista, e vou falar um pouco também da minha infância estranha. Eu fui criada pela minha mãe solteira, bailarina, meu pai é músico, toca no Wakti. E eu sempre fui uma criança estranha, tentei me enquadrar, comecei a tentar me enquadrar na adolescência e resolvi ser rebelde, careta, né? Porque minha família de artistas, tipo, o contrário do que eles faziam era ser careta. Eu fui tentar uma faculdade, trabalho e tal. E chegou uma hora que eu não consegui mais ignorar os questionamentos que estavam rolando dentro de mim. Com o tempo, eu comecei a refletir sobre a minha vida, o que eu estava fazendo com ela. E eu cheguei à conclusão de que existem 3 caminhos assim, que regem. E eu sempre faço uma comparação com planetas que orbitam mais ou menos ao redor da gente e falam sobre o que nós somos. O planeta do físico, o espiritual e o emocional. No planeta físico, tipo, material no caso, eu me questiono muito sobre a realidade material das mulheres. E eu, enquanto mulher, o papel que eu tenho e as mulheres ao meu redor. O que faz com que a gente se reconheça enquanto indivíduos da mesma classe. No âmbito espiritual, cruz de pizza. As perguntas sempre tiveram muitas respostas, porque eu tive muito contato com várias religiões e eu ralei um pouco até descobrir o meu caminho espiritual, aceitar minhas raízes ciganas, começar a estudar quiromancia, astrologia, tarô. E na parte emocional, eu sempre fui emo, então as coisas vão para um lado meio melancólico, assim. E foi percebendo como eu me sentia subestimada na minha vida normal, tentando me encaixar, que eu decidi fazer alguma coisa por mim mesma. E aí eu compreendi a necessidade que eu tinha de me reunir com outras mulheres e falar sobre as nossas experiências, a nossa vida. E a gente acabou, no fim, criando um grupo de apoio emocional, que a gente compartilhava os nossos traumas, um pouco da nossa rotina, para tentar libertar um pouco assim, da nossa cabeça. A gente fez um grupo de apoio emocional e começou a se reunir toda semana. E aí a gente criou uma coletiva, porque a gente sentiu a necessidade de transformar isso em alguma coisa política séria de verdade. E a gente criou, a princípio, uma rede de contatos com as meninas que vinham, chegavam até a gente com qualquer tipo de necessidade que fosse apoio jurídico, emocional, psicológico. E a gente se organizou principalmente por causa de um alinhamento político que a gente criou juntas também. E eu tenho plena certeza que, se não fosse por causa desse alinhamento, que é um alinhamento radical, a gente não teria saído da onde a gente estava, que era um grupo de amigas, para alguma coisa que é política de verdade, influenciando a vida das pessoas. E radical, eu digo sempre no que diz respeito às raízes. Questionar o início do patriarcado, compreender as raízes da nossa exploração, da exploração das capacidades produtivas e reprodutivas das mulheres, e compreender que esse sistema não é um sistema que aconteceu por acaso, não é intrínseco do ser humano. Ele existe há 5.000 anos, estruturou todas as grandes civilizações do mundo. É isso. As ações da coletiva, são pequenas ainda, porque, óbvio, é uma coisa regional, né? A gente tenta criar um espaço alternativo de apoio mútuo entre mulheres, redes autônomas. A gente fez um zine sobre como reconhecer e sair de relacionamentos abusivos, distribuímos 2.000 cópias. E foi nesse processo todo de estudo teórico. A gente tem uma biblioteca online depois, se vocês quiserem mais informações, me procurem, que eu me deparei com essa frase, que é a feminilidade e a submissão ritualizada, e eu acho que sintetiza bastante assim, sobre essa visão radical das coisas, que eu não vou poder falar muito. Foi aqui que eu surtei. Eu fui pra praia, larguei meu emprego, a faculdade, minha família, etc. Fiquei um ano e meio em processo criativo, reclusa. Comecei a tatuar e desenhar na época. Fiquei muito tempo fazendo só a grana suficiente assim para viver mesmo. E esse 1 ano e meio me mudou muito, assim, completamente. Ele me trouxe a percepção de quem eu sou, aliado ao que eu acredito.
E qual é o meu papel enquanto artista e feminista nesse jogo? Definitivamente não é ser um filtro estético, mas uma agente expositora e modificadora da realidade. Eu voltei para Babilônia, depois de 2 meses viajando ininterruptamente pelo Brasil. Eu fui de carona, passei muito perrengue, troquei muita faxina por estadia, porque nem em todos os lugares que você chega as pessoas podem ou querem comprar sua arte, e sem grana e nem patrocínio é outra coisa, né? Mais difícil. E foi aí que eu aprendi muito sobre quem eu sou, os meus amigos gatos, ótimos. Quais são os meus limites. Abaixar um pouco o volume dos problemas mesquinhos, assim, que eu dava muita importância quando eu estava na cidade. E foi nessas viagens internas, externas, espirituais, que eu comecei a entender que a minha arte é fruto dessa troca, do compartilhamento de amor e ódio, entre eu e todas as mulheres que eu encosto. E unir a minha arte ao que eu acredito é, no mínimo, fatídico, para não dizer óbvio, não jogar a culpa no destino, né? Eu comecei a desenhar e tatuar por causa disso, para unir a arte à política. Eu só posso agradecer, na verdade, pela resistência e pela sobrevivência a todas as mulheres que estão aqui me ouvindo, pela dor que ensina, fortalece, pela violência que nos une e confirma que os nossos esforços estão indo na direção certa. Por todas antes e depois de mim que vivem com o peso dessa verdade e usam a arte para não enlouquecer. Ou que enlouquecem. Eu indico o documentário da Nina Simone e deixo vocês com essa frase. Como a gente pode ser artista e não refletir as coisas que a gente vê?